volta. Ó, começou a gravar, então boa noite oficialmente para todo mundo. No encontro de hoje, a gente vai utilizar 2 materiais fundamentais, que é esse livro, os 2 estão disponibilizados lá no grupo do WhatsApp, tá? Esse livro do Jacques Lamillaire, Perspectivas dos Escritos e Outros Escritos do Lacan. Que, na verdade, deram esse título em português, mas ele é um seminário do Jacques Lamillaire que chama Coisas de Sutilezas ou Coisas de Finezas. E a gente vai usar da Companhia das Letras, o volume 18, do Freud, um texto super curtinho que se chama Sutileza de um Ato Falho, que é na página 471 da Companhia das Letras. Se vocês tiverem as outras traduções, ok? A gente pegou da Companhia das Letras, basicamente porque, como ele é cronológico, acho tão mais fácil achar. O da Autêntica você tem que cobrir qual que tá, tem horas que eu me dou uma perdida. Mas, de qualquer modo, são 2 ótimas traduções. As 2 são ótimas traduções. Então, bora começar a trabalhar, então? Então, boa noite para quem entrou depois. Bem-vindos. Então, vamos voltar para o texto Jacques Lamillaire. A gente vai fazendo... no último encontro, quem teve, né, sabe, fui pegando uns recortes aqui desse texto do Jacques Lamillaire, e tem coisa, vou dar uma retomadazinha em algumas coisas eu não vou retomar, mas a aula está gravada lá, né, tem essa vantagem da aula estar gravada, que se alguém ficar meio perdido é só revisitar lá. Mas esse livro em português foi dado esse título aí, mas é um seminário do Miller que chama... As traduções variam, coisas de finezas, coisas de sutileza. Eu prefiro a palavra sutileza, apesar que no texto vai aparecer coisas de fineza. E a gente falou um pouco disso, porque que tem esse título, mas eu vou retomar aí na página 23 o texto do Miller. A gente vai no Miller, vai no Freud, volta para o Miller. Enfim, na página 23... Só rapidamente ler o trecho da página 23, aí esse que tem destaque, né, numa letra diferente, com recuo, o texto do Pascal, porque o Miller vai dizer, ele tirou esse título do seminário Coisas de Sutileza, a ideia de coisas de sutileza na análise, na psicanálise, na clínica, a partir desse texto do Pascal, mas a gente vai ver que a referência do termo fineza ou sutileza... a referência não é só o texto do Pascal, a gente vai ver aqui. Mas vamos reler esse textinho do Pascal que a gente leu da outra vez. O que faz com que os geômetras não sejam sutis, é por isso que eu gosto da tradução sutileza, tá vendo? Está falando de não serem sutis. Quando falar coisa de fineza, eu vou ler coisas de sutileza. Façamos assim. O que faz com que os geômetras não sejam sutis é que eles não veem o que está diante deles. E que, estando acostumados aos princípios nítidos e grosseiros da geometria, e a só raciocinar depois de terem visto bem manejado os seus princípios, perdem as coisas de sutileza, onde os princípios não se deixam manejar de algum modo. É curioso, ele fala que os geômetras não veem sutilezas porque não veem o que está diante deles. Eles só veem as coisas através dos princípios geométricos, né, da geometria. E esses princípios, as coisas de sutileza escapam dos princípios. Então, eles não veem coisas que estão à frente deles, né, diante deles. Nós mal as vemos, as coisas de sutileza. As pressentimos mais do que vemos. Temos infinitas dificuldades em torná-las sensíveis para quem não as sente por si próprio. São coisas de tal maneira delicadas e tão numerosas que é necessário um sentido muito delicado e muito preciso para senti-las e julgá-las reta e justamente em conformidade com esse sentimento, sem poder, na maioria das vezes, demonstrá-lo por ordem como em geometria, porque não lhes possuímos do mesmo modo os princípios, e tentá-los seria uma coisa infinita. Essas coisas de sutileza não se reduzem aos princípios da geometria. E por isso elas são sutis, que elas escapam a esses princípios. É preciso, num instante, ver a coisa num só golpe de vista, e não pela marcha do raciocínio, ao menos até um certo grau. E assim, é raro que os geômetras sejam sutis, e que os sutis sejam geômetras. Vejam que a sutileza e a geometria são coisas opostas aqui, como o Pascal está colocando. Porque os geômetras querem tratar geometricamente essas coisas sutis,
e tornam-se ridículos, procurando começar pelas definições, em seguida pelos princípios, o que não é a maneira de proceder nessa espécie de raciocínio. Então, uma certa oposição entre a sutileza e a geometria. Geômetras não são sutis, e os sutis não são geômetras. Só fazendo um parênteses. Deixa eu... Quer voltar lá? Não, é só porque eu tenho uma sequência importante aqui. Aí, na página 28, eu vou ler um pedacinho da página 28 do Miller, e aí a gente vai no texto do Freud, vocês vão entender. Na página 28, até a segunda lição. Acharam? Sim. Disse fineza, né, ou sutileza, disse sutileza, palavra com que Pascal faz o antônimo de geometria. Pascal era geômetra, e era até um gênio da geometria, um gênio precoce, mas sabia ao mesmo tempo que nem tudo é geometria, nem tudo se deixa manejar pelo matema, né, pelos esquemas lógicos matemáticos, né, pelos... O Lacan vai usar alguns matemas, alguns esquemas lógico-matemáticos, e o Lacan vai usar também grafos, né? De algum modo, nem tudo se deixa apreender por esses esquemas, né? Os grafos, os matemas, enfim. Isso nos esclarece sobre o que o Lacan tentou em seu último ensino, no final de seu último ensino. Esclarece o que quer dizer aquilo que se nomeia teoria dos nós, que é uma tentativa de flexibilizar o matema, uma tentativa de torná-lo capaz de capturar as coisas de fineza, porque o matema, assim como a geometria, não é capaz de, parece a princípio, de capturar essas coisas de sutileza. Porém, uma tentativa desesperada, pois essas coisas de sutileza não se deixam matematizar. Aí, olha só, então, quer dizer, essas coisas de sutileza que vai aparecer, por exemplo, na clínica, não se deixam capturar por formulações lógico-matemáticas, pelos matemas, tem alguma coisa aí, né, de fineza, de sutileza, alguma coisa que é difícil de aprender. Mas não foi só por... Ele vai dizer aqui, ó, se falei em sutileza, não foi somente por causa de Pascal. É em razão também, né, do texto de Freud, vai ler agora, de 1935, que se intitula Die Feinheit. Feinheit é sutileza, né? Então, o texto é Sutilezas, o nome completo é Die Feinheit einer Feilleistung, não sei pronunciar o alemão bem, mas é algo assim. Mas, enfim, então não é só uma referência ao Pascal, é uma referência a Freud, Die Feinheit, as sutilezas de um ato falho. Freud não se via diminuído ao apresentar já tão longe em sua elaboração, né, em 1935, Freud em 1939, Freud não se vê diminuído ao apresentar tão longe em sua elaboração um ato falho de seu inconsciente, de apresentá-lo à comunidade de psicanalistas. É o que ele queria lembrar-lhes tão tardiamente, né, no percurso dele, que o analista continua a aprender com o seu inconsciente. A gente vai pausar aqui. Vamos, então, ele está dizendo, olha, coisas de sutileza, né, tem a ver com Pascal, coisas de sutileza, o nome do seminário tem a ver com a sutileza de um ato falho do Freud. Aí vamos para o texto do Freud, está na página 471, que acho que não é à toa que o Miller se referencia por esse textinho tão curto, porque acho que nenhum outro texto, talvez nem do Lacan nem do Freud, a gente tenha simplificado do que é que o Miller está falando quando ele fala de sutilezas na psicanálise, uma sutileza clínica, porque, ainda que seja uma autoanálise freudiana, essa coisa polêmica que é a autoanálise, que só o Freud fez, o Freud, né, não havia um Freud para atender o Freud, né? Então o Freud tinha problemas, ele lançou mão dessa coisa polêmica, segundo o Freud, que é a autoanálise. Mas, enfim, a gente tem algo que exemplifica, né, o que é que o Miller está se referindo ao falar de sutilezas, né, coisas de sutileza em psicanálise, essas coisas que não se deixam aprender por esquemas lógicos, né, que escapam aos esquemas lógicos. Só lembrando, o volume 18 esse aqui, ó. O volume 18 da Companhia das Letras, sua página 471. Tá. 471, tá? A gente vai agora.
Aí tem uns terminhos em alemão, vocês vão perdoar, eu vou pronunciar aqui mais ou menos, e a gente vai se virando aqui. A sutileza de um ato falho. Estou arrumando o presente de aniversário de uma amiga. Uma pequena gema, né, uma pedra, né, preciosa, né? Uma pequena gema gravada que deve ser incrustada no anel. Então, é uma pedra que deve ser incrustada no anel. Ela vai fixada, a pedra, né, no meio de um cartão, no qual escrevo: vale para um anel de ouro do joalheiro L. Aí, reticências. Para a pedra inclusa, que mostra um barco com vela e remos. Veja que ele repete aí para, né? Que vai ser importante aqui para a análise que ele está fazendo desse sofisticado e sutil ato falho. Vale para um anel de ouro do joalheiro L, para a pedra inclusa que mostra um barco com vela e remos. Mas no lugar em que aqui deixei em branco, entre joalheiro L e para, havia uma palavra que tive de cortar, pois era descabida. A palavrinha bis, que é a preposição até em alemão. Por que escrevia, então? Aí onde estão essas reticências? O para em alemão escreve, está escrito aí fur, eu aprendi que se pronuncia mais ou menos fia. Tipo fia, a gente fala, né? Minha fia. Fia, né? Então, entre o joalheiro L, ó, vale para um anel de ouro do joalheiro L. Para a pedra inclusa. Onde está essa reticência? O Freud tinha escrito bis, né, que é até em alemão. Então ficaria assim, ó, vale para um anel de ouro do joalheiro L, até para a pedra inclusa. Quer dizer, não faz sentido, né? Tem né, aí que ele localiza o ato falho, mas a gente vê que o ato falho não é justamente a escrita da palavra bis, é algo mais sutil do que isso. Mas tem uma razão pela qual ele escreveu a palavra bis. Por que a escrevi, então? Ao reler o breve texto, vejo que contém a palavra fia, para, né? Vale para um anel, veja, ele reescreve, né, o que ele escreveu. Vale para um anel, para a pedra inclusa. E onde está esse traço? Ele teria colocado um bis, que é até. Isso não soa bem, deve ser evitado. Ocorre-me que a inscrição do bis no lugar de fia seria uma tentativa de evitar o lapso estilístico. Deve ter sido isso, mas uma tentativa com meios bastante inadequados. A preposição bis não cabe nesse ponto. Não pode substituir um indispensável fia. Por que justamente bis, né? Então, para tentar repetir um problema estilístico, que é repetir a palavra para duas vezes, para, lembramos que o Freud ganhou o prêmio Goethe de língua alemã pelo nível literário da sua escrita, né? Então, para o Freud, mesmo numa cartinha, né, isso aqui era um problema, né? Cometer um erro estilístico. Aliás, diz o biógrafo do Freud, o Peter Gay, que o Freud, quando escrevia cartas, ele não escrevia assim só para a pessoa a quem ele estava enviando a carta, ele escrevia para o seu futuro biógrafo. Então assim, ele não cometeria um erro estilístico e ficaria tranquilo disso. Porque o Freud tinha essa perspectiva de que ele ia se tornar, né, um autor fundamental, né, e tal, e tudo, e em algum momento um biógrafo ia se deter nas cartas dele. Então, o Peter Gay diz, não confie muito no que o Freud escreve, nas cartas e tudo, porque algumas coisas ali ele dava uma enfeitada, inclusive, porque ele sabia que ele estava escrevendo para o biógrafo, então como que ficaria melhor? Mas, enfim, pegando essa fala do Peter Gay, o Freud não ia deixar passar esse erro estilístico, né? Essa grosseria estilística de repetir um para, né? Essa grosseria estética. Mas aí ele tentou colocar um bis lá, né? Que é o até. Né? Por que diabos, né? Justamente até. Até não tem nada a ver com para, né? Enfim. Mas talvez a palavra bis não seja a preposição, né? A preposição até que exprime o limite de tempo, e sim algo totalmente diferente. É o bis latino, né? Que significa, como a gente sabe, repetir, né? É o chocolatinho que chama bis, né? A gente quer sempre outro. É o bis latino, pela segunda vez, ou de novo, né? Outra vez. É o bis latino que passou para o francês mantendo o sentido. Ne bis in idem.
não repetir o mesmo procedimento, disse no direito romano, né, no direito latino, romano. Eu fui dar uma pesquisadinha rápida aqui, é o seguinte, esse ne bis in idem significa que uma pessoa ela é julgada, aí ela vai ser absolvida ou ela vai ser culpada e encerra-se o julgamento. Essa pessoa, uma vez que se encerrou o julgamento, essa pessoa não pode ser julgada pelo mesmo ato de novo. Porque senão, né, a gente não está, né, numa democracia, né, se a gente pensa sobretudo numa democracia, não precisa pensar na democracia, num sistema justo, né? Imagina que alguém possa ser julgado uma vez, duas vezes, três vezes, quatro, né, pelo mesmo ato. Então, o Freud está dizendo, esse bis não é o bis do alemão, é o bis pela segunda vez do latino. Aí ele evoca o ne bis in idem, que é ninguém pode ser julgado duas vezes pelo mesmo ato, né? Bis, bis, gritam os franceses quando querem a repetição de algo no espetáculo. Eis então a explicação de meu disparatado engano ao escrever, né, a palavra bis. Ante o segundo fia, né, o segundo para, que seria uma grosseria, né, de estilo, recebi o aviso para não repetir a mesma palavra. Outra coisa no lugar de fia, então. E a casual semelhança sonora da palavra estrangeira bis, na objeção ao fraseado original com a proposição alemã, torna possível trocar o fia por bis, como se fosse um erro. Ele fala que, né, uma das causas, né, do bis também é porque o bis tem esse sentido de repetir, era para não repetir o fia, né, o para, mas também é porque tem uma semelhança sonora. É porque eu toscamente estou pronunciando aqui, seria fia, né? E bis, tem pelo menos esse som de fi e bi, né, parecido, né? Teria facilitado, né? Uma certa semelhança do significante, né, da sonoridade, teria facilitado o erro. Mas isso aqui é interessante, isso é uma sutileza do ato falho, já que estamos falando de coisas de sutileza. Mas esse ato falho não alcança o seu propósito ao se realizar, e sim ao ser corrigido. Tenho de cortar o bis, e desse modo elimino, por assim dizer, a repetição que me incomodava, uma variante do mecanismo de um ato falho não desprovido de interesse, né? Então, o interesse está não no cometimento do ato falho, mas na eliminação do ato falho, né? Acho que está claro isso, né? Não é complicado. Se ficar confuso, alguém o modo como eu estou falando, o Freud... A ação dele fica mais clara. Fiquei satisfeito com essa solução, né? O bis, então, na tentativa de não repetir o para. Mas nas autoanálises há sempre o perigo da interpretação incompleta. Contentamos-nos rapidamente com uma explicação parcial, por trás da qual a resistência mantém algo possivelmente mais importante. Então, isso aqui não é a questão ainda que está sendo recalcada aqui, né? Minha filha, a filha do caso Ana Freud, quando lhe falei dessa pequena análise, logo achou um prosseguimento para ela. Você já presenteou uma pedra assim para um anel. O Freud já tinha dado esse mesmo presente, uma pedra para ser incrustada no anel. Provavelmente é essa repetição, né, o bis, né, que você quer evitar. Não gostamos de dar sempre o mesmo presente. Vocês veem que o Freud é cheio de sutilezas também, né? Ele nem vai repetir para na carta, e o outro sentido é como assim ele vai ficar dando presentes repetidos, né? Então a filha dele aponta isso para ele. Não gostamos, continua sendo uma questão de sutileza, uma questão estética. Não pega muito bem dar o mesmo presente duas vezes. É outro sentido para o bis. Isso me convenceu. Era, obviamente, uma crítica à repetição do mesmo presente, não da mesma palavra. Mas talvez a gente possa dizer que era uma crítica à repetição do presente e à repetição da mesma palavra. Essa é apenas um deslocamento para algo trivial, destinado a desviar a atenção de algo mais significativo, uma dificuldade estética, talvez no lugar de um conflito instintual. A dificuldade estética está nisso, não pega bem, né, nem dois paras seguidos, não pega bem dar o mesmo presente duas vezes, né? Mas para o Freud ainda não é o ponto, né, que isso aqui não justifica, né, um recalque, né? Não era isso que o ato falho não é esse o recalcado que o ato falho trouxe, né? Que o ato falho
é o retorno do recalcado. Então, vamos ver o que é o recalcado em questão. É fácil prosseguir. Eu buscava um motivo para não presentear a gema, né, para não dar a pedra preciosa. Ele estava na consideração de que eu já havia dado de presente antes, uma muito semelhante. Por que essa objeção foi escondida e disfarçada? Veja, se a questão fosse só essa, eu não quero dar uma pedra preciosa, eu não quero dar a gema 2 vezes, isso é motivo para estar recalcado, né, para eu cometer um ato falho, ao invés de estar claro para mim, né? Tinha de haver algo que receava vir à luz. Né? O que receava vir à luz? Logo vi claramente o que era. Eu não queria me desfazer daquela gema, né, daquela pedra. Ela me agradava muito. Era uma coisa, né, o que pegava ali e leva ao ato falho, né, o que estava recalcado, é uma espécie de egoísmo, né? Algo moralmente, né, não aceitável, assim, que estava recalcado. Eu não queria me desfazer daquela pedra. Ela me agradava muito. Não apresentou grandes dificuldades no esclarecimento desse ato falho. E logo surgiu também a reflexão consoladora. Um arrependimento desses, ou um egoísmo desses, apenas realça o valor do presente. Olha que interessante isso. Isso é uma coisa de sutileza. Que presente seria, né, que valor teria o presente se não nos pesasse um pouco nos privarmos dele? Veja, né, o que está recalcado. Eu vou continuar o texto dele, que está mais claro do que eu tentar ficar explicando aqui por outras vias. De todo modo, isso nos permite, uma vez mais, fazer uma ideia de como podem ser complicados ou sutis, né, os processos psíquicos mais despretensiosos e supostamente mais simples. O sujeito que é ele, né, se equivocou ao escrever, pôs um bis onde se pedia um fia, percebeu e corrigiu isso. E esse pequeno erro, na verdade, apenas um ensaio de erro, né, porque ele nem chegou a mandar a carta, tinha muitos pressupostos e precondições dinâmicas. E, é claro, ele não ocorreria se o material não fosse particularmente favorável. Né? Então, é sutil isso daqui, né? O que está em jogo. Tá, né, o bis pode ter a ver com não querer repetir 2 paras, né? Mas, né, por que estaria recalcado? Né? Não é algo tão vergonhoso assim. Né? Não querer repetir o presente, mas isso não pegava tanto. O que pega é, né, o retorno do recalcado que vem no bis né, essa pedra é muito valiosa para mim, eu gosto muito dela, no fundo eu não quero dar ela de presente, né? Mas, né, o Freud fala tem um consolo, né? A gente dá de presente, o presente ganha um valor, ganha um maior valor justamente quando é uma coisa que nos vai fazer falta, que nos custa muito a dar de presente, né? Bom, acho que não tem. Na verdade, tem um ponto interessante aí, que é essa contradição, né? Eu não quero, eu e nem ninguém, abrir mão de algo valioso, mas um presente só é presente se for valioso. Ou ele vale mais, né? Ele vale mais, porque se for uma coisa que não vai me fazer falta, é um presente que não tem o mesmo valor. Poderiam pensar o contrário, né? Uma pedra lá, uma gema lá, que o Freud está querendo se livrar dela, né? Vou aproveitar e vou dar de presente isso daqui. Aproveitar que tem essa data, vou jogar isso aqui na pessoa. Mas não, né? Era algo muito caro a ele, né? Aí, voltemos lá, vamos eu com os meus recortes aqui dos textos, né? Voltemos lá para a página 28 que a gente estava. Né? Vamos retomar aí no segundo parágrafo que a gente estava. Se falei em sutileza, não foi somente por causa de Pascal, em razão do texto de Freud, 35. Quem entrou agora e está meio perdido, página 28 do livro Escritos e Outros Escritos, tá? Que está lá. Então, voltando para o Jacques Miller, página 28. Esse livro, cujo título, Verdadeiras Sutilezas, de uma, né, Sutilezas em Análise. Então, é por conta também do texto do Freud, As Sutilezas de um Ato Falho. Freud não se via diminuído ao apresentar, né, já tão avançado, né, nas suas elaborações, um ato falho de seu inconsciente, de apresentá-lo à comunidade de psicanalistas. É o que ele queria lembrar-lhes tão tarde, que o analista continua a aprender com o seu inconsciente. Ser analista não exonera desse testemunho. Ser analista não é analisar os outros, é, a princípio, continuar a se analisar, continuar a se analisando, mas não fazendo autoanálise, né? É uma lição de humildade, diz o Miller.
A outra via seria a infatuação do analista, caso ele se considere em dia com seu inconsciente. Não se está jamais. É aquilo que em ato de escrita, Freud comunicava a seus alunos. A questão é saber se nós saberemos compreendê-lo. A sutileza desse ato falho, como Freud qualifica, é um lapsus calami, né? Eu fui olhar, lapsus calami, assim, ao invés de ser um erro, né, no ato de fala, é um erro no ato de escrita. É um erro da caneta, é um erro de escrita, né? É um lapsus calami, uma divagação da caneta. Divagação vai mal aqui a palavra. É um erro da caneta, né? Ao invés de falar algo trocado, né, errado, né, falhado, você escreve algo falhado. Não uma mensagem. Freud qualifica um lapsus calami, uma divagação da caneta, não numa mensagem endereçada a analistas, mas num bilhete enviado a um joalheiro, onde deveria figurar 2 vezes a preposição para, e no lugar da segunda ocorrência, pega mal, Freud escreveu a palavra bis, que ele teve de riscar. Essa rasura, como nós vimos aqui agora, que o motivou a escrever seu texto, né? Seu lapsus se deixa interpretar na primeira vez da seguinte forma: escrevi bis em latim, ao invés de escrever 2 vezes a palavra para, o que teria sido uma inabilidade de estilo. E o Freud não deixaria passar uma inabilidade de estilo, nem uma cartinha para o joalheiro. Escrevi a palavra latina, que significa 2 vezes, ao invés de escrever 2 vezes a preposição para. É um fia, né, do alemão lá. Essa seria a primeira interpretação dessa formação do inconsciente, de qual ele dá testemunho. Um nada que provém, um nada que, porém, vale ser comunicado. Esse lapso se presta a uma segunda interpretação, que ele destaca ter vindo de sua filha, né? A filha dele fez uma pontuação analítica aí. Ele aceita que de sua família lhe venha uma interpretação, né? Um comentário, é uma coisa engraçada isso mesmo, né? A filha vem até ele e o interpreta. Ela diz, né, Ana Freud, Até porque ele demanda dela interpretação. Ele vai até ela. A gente imagina a cena, ele foi lá mostrar para ela, né, o que ele estava, a autoanálise que ele estava fazendo. Ela não saiu de onde estava para oferecer de graça. A Ana Freud diz, né, você escreve bis porque o presente que você quer dar, o presente de uma joia que você quer dar a uma mulher, já o deu antes. Por isso você escreve bis. Freud aceita essa interpretação familiar, né? Mas ainda não, a gente viu que não é o suficiente. Agora vem a terceira interpretação, na qual ele acrescenta: se escrevi bis, não foi somente porque meu enunciado implicava 2 preposições para. Não foi somente porque esse presente repetia um presente anterior, mas porque esse presente eu não queria dar, porque esse presente eu queria guardar para mim, e somente me separaria dele com o sofrimento de que ele iria me faltar. Vocês estão vendo claramente aqui que o Miller está reescrevendo o Freud, né? Não está escrito exatamente assim lá no Freud. Mas o jeito que ele escreveu, que fica, inclusive, fica claríssimo, né? Do que se trata ali, a questão do Freud, com esse ato falho. É a verdade do presente. Só se dá verdadeiramente a falta, da qual sabemos vamos sofrer. Damos de modo autêntico somente o que cavará em nós a falta daquilo de que nos separamos. Ele o diz com uma refinada descrição. Que seria de um presente que se ofereceria sem que lhes causasse um pouco de pesar? Dou aquilo que não quero dar. Né? E é isso que estava recalcado, né? Dou contra um fundo de não quero dar. Dou, e esse é esse recalcamento de um não quero, né? Não quero abrir mão, que dá o preço do presente. Aí está a fineza, a sutileza, né? O Die Feinheit. A sutileza exige que o recalque se insinue naquilo que o eu empreende, né, conscientemente. Tem a ver com o próprio recalque, a fineza, a sutileza. É isso que não se pode esquecer precisamente. O não quero, que está esquecido e que é, em última instância, o motivo, a razão de ser do que aparece na cena do mundo. Quero, né, o que me faz falta. A generosidade está com uma coisa muito interessante aqui, né? A generosidade de dar o presente, do Freud dar aquele presente, encontra seu fundamento na retenção, no egoísmo, em um é para mim, né? Ou num deveria ser meu, né? A generosidade encontra o seu fundamento, é isso que o Freud vai falar que o alivia, né? No próprio egoísmo, né?
É no sentido próprio que se deixa interpretar. Eis a sutileza, que passa pelas coisas ínfimas, né, nesse pequenino tropeço, né? E nesse ínfimo, a análise se fez revelação de um desejo que desmente o que se propõe abertamente. Recomendo a vocês a leitura desse pequeno texto, acabamos de ler. Eu tomo por guia, por paradigma do que quero desenvolver nesse ano diante de vocês. Porque isso poderia ser uma sutileza que se dá no material clínico, né? Inclusive, se a gente pensar no material clínico, e passo para você, Helena, essa última parte aqui, eis a fineza que passa pelas coisas ínfimas, e nesse ínfimo, a análise faz revelação de um desejo que desmente o que se propõe abertamente. A gente estava conversando sobre isso em algumas previsões, que o sujeito, ele chega e ele diz, eu quero me livrar de X, pouco importa qual é o X aqui, tá? E aí você percebe que o X que ele diz que ele quer se livrar é justamente o que ele não suporta abrir mão de jeito nenhum. E tem uma fineza interessante, o que ele se propõe abertamente revela, né, um certo desmentido de que por exemplo, vou pegar uma frase hoje de uma das previsões que foi assim, a pessoa, ela chega e fala, eu vim para análise porque eu quero ser adulta, eu não sei porque eu não consigo entrar na vida adulta. E aí o que a pessoa vai falando a última coisa que ela quer na vida é entrar na vida adulta, ela gostaria de permanecer na adolescência para o resto da vida, mas ela se vê ali em conflito entre essa exigência de entrar na vida adulta e o insuportável. O que ela não quer dar de jeito nenhum é a infantilidade. O que ela não quer dar de jeito nenhum é essa infantilidade. Então, essa coisa de fineza, e aí que eu ia falar lá atrás, e aí, mas não quis recortar aqui o raciocínio, quando na página 23, deixa eu voltar ali rapidinho na 23, quando na 23, deixa eu achar aqui a 23. Quando na 23, desse mesmo livro do Jacques Miller, nessa referência do Pascal que ele diz, no finalzinho está assim, e assim, nessa parte que está recuada, 4 linhas de baixo para cima da parte recuada. E assim, é raro que os geômetras sejam sutis e que sutis sejam os geômetras. Quando eu fui ler essa parte, eu substituí a palavra geômetras por nosologistas. E isso conversa com o que a gente estava conversando ontem. Ou seja, quem é nosologista? Aquele que faz diagnóstico nosológico, ou seja, que faz diagnóstico por fenômeno, que olha para alguém andando na ponta dos pés, tampando os ouvidos e fazendo o movimento de flap e diz, teia. Ou seja, eles não são nada sutis, não é nada sutil. Então, quando eu fui lendo essa parte, eu coloquei a diferença entre o fenômeno no diagnóstico nosológico e no estrutural. Mas só assim, destacando que essa advertência está para os nosologistas, mas ele está fazendo uma advertência também para os psicanalistas. Isso. Quer dizer, a gente estuda o gráfico do desejo, os matemas, os paradigmas do gozo, e enfim. E isso, é claro que está como pano de fundo ali no atendimento da escuta, isso orienta a escuta, né? Mas, quer dizer, vamos dizer assim, um ato falho nesse nível de sutileza, e a clínica está cheia dessas sutilezas, não está prevista pelos estudos, né, ali dos 6 paradigmas do gozo, pelos matemas, pelos grafos, né, então tem alguma coisa que escapa, né, a proposições, né, que fundamentam, né, o nosso campo, né? A gente não pode abrir mão dela, senão fica uma escuta desorientada, né? Mas a escuta não pode estar reduzida, né, aos matemas, para usar o termo que ele usa aqui. Então, é interessante pegar que essa citação que ele fala aí sobre a sutileza, eu acho que conversa com o que a gente estava conversando ontem, da diferença do diagnóstico nosológico e do estrutural, mas também, como o Wesley coloca, puxa a orelha dos psicanalistas também, que o fenômeno, ele é o que aparece a princípio na clínica, é o que é oferecido, e aí, voltando lá na página 28, né, é o que é oferecido, inclusive, como ele coloca aqui, proposto abertamente, né? Mas é necessário perceber que por detrás dele revela algo não tão explicitado. Tanto que ele faz 3 interpretações sobre uma palavra de 3 letrinhas bis que ele erra. 3 interpretações possíveis, 3 interpretações complexas de uma única palavrinha com 3 letras. A primeira interpretação de que ele não gosta de repetir uma questão estilística, a segunda de que ele não gosta de repetir presente, e a terceira que ele não quer dar
algo que lhe falta. E elas vão como que se aproximando do que está recalcado, de fato. Até que quando chega próximo do que está recalcado, isso causa nele um efeito de ainda não é, chegou. Ou seja, a sutileza, o que determina que não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira? O efeito que a interpretação tem no dono do erro, entende? Então, não sou eu que vou decidir se a interpretação está correta. Eu faço uma interpretação como analista, mas ela não produz um efeito lá, ainda tem outra, e ainda tem outra, porque é o efeito que a interpretação produz em quem cometeu o ato falho que vai dizer se essa interpretação está de algum modo à procura desses restos de sentido. Lena? Pois é, foi bem no momento certo para falar o que eu queria trazer. Eu li esse texto na semana passada e eu lembro de ter lido outro texto sobre esse texto que fala, inclusive, que tinha uma relação libidinal específica do Freud com a pessoa que ele iria dar o presente, né? Na verdade, tinha alguma coisa a ver com a Ana Freud. Vocês ouviram falar disso? Olha, eu acho que mais à frente o Miller vai retomar aqui, porque ele fica voltando a esse textinho do Freud, ele vai falar alguma coisa sobre isso, você tem razão. Mas eu já li esse outro texto que fala isso também. Eu escrevi no Dia dos Namorados sobre presente, eu usei esse texto do Freud ano passado. E aí eu mas tem sim, tem uma questão. Né? Tem uma questão libidinal aí, sim. Que é mais uma dimensão também do laço social, né? Que é interessante pensar, porque toda essa interpretação é mais dele consigo mesmo, né? E ele meio que exclui o para quem, né? Que ele está dando presente. Sim, e aí, né, quando essas informações vêm à tona, vem também o para quem, né? Para quem está sendo endereçado. Então, de algum modo, ele teve, vamos dizer, a ousadia de expor esse ato falho até certo ponto, né? Se esse for o caso mesmo, né? Porque, né, frente aos outros psicanalistas, ele não queria dizer, então, de repente, eu tinha uma inveja, ou eu tinha algum recalque que tivesse a ver com uma homofobia, alguma coisa desse tipo, né? Eu não lembro exatamente qual era o caso. Eu também, eu sei que vai aparecer aqui. Mas tem um para quem, sim. Mas tem um para quem, um para além disso que foi exposto no texto. E é interessante porque que o para quem não aparece nas interpretações que o Freud dá, né? Então, percebe? Isso é uma outra coisa interessante, Lena, deixa eu observar. Existe alguma interpretação que chega ao limite do interpretável? Não. Do mesmo modo que o que há da ordem consciente sempre fica um resto de interpretação, sempre fica algo a mais para ser interpretado também. Então, por exemplo, Freud faz 3 interpretações, a terceira esgota o sentido? Não, ainda ficou uma possibilidade de uma quarta que é para quem, por exemplo. Mas eu diria que, pegando, né, a ideia do Freud, né, quando ele fala do sonho, que é uma das formações do inconsciente, ele fala de umbigo do sonho, Isso. Que a ideia é assim, eu não sei quantas interpretações são possíveis, mas tem um ponto limite, né? As limitações não sei quantas são possíveis. Mas não porque eu esgotei as interpretações, é porque não é interpretável mais. Não é interpretável mais, eu esbarro num limite, né? Do umbigo do sonho. Do que é interpretável. Aí, né? brincando com o umbigo do sonho, a gente pode falar do umbigo do inconsciente, o umbigo do sintoma, ou seja, chega num ponto de interpretável, né? Mas deve ter... a gente vai descobrir para quem é daqui a pouquinho, Jorge. Tem um texto que fala, eu vou até achar. Eu acho que porque depois eu vou lendo fragmentos e depois a gente vai ler o capítulo 4. Se não me engano, é no capítulo 4. Se não for, eu trago da próxima vez. Tem um momento aqui que ele esclarece isso para a gente. Esse para quem, né? Depois eu acho aqui. Depois a gente... Vamos continuar aí por mais umas páginas. Erótica do extranormativo. Está na página 28 do Jacques Lamillard. 29, perdão, do Jacques Lamillard, tá? Esse suporte, então, tem uma coisa aqui sobre terapêutica. Vocês lembram que na aula passada ele discutiu o uso da psicanálise como terapêutica. E aí, ele né, só voltar no texto ou voltar na aula, que tem uma discussão lá sobre isso. Porque é uma preocupação do Miller nesse momento aqui, porque ele achava que havia um certo deslumbramento da psicanálise como terapêutica, como algo só para fazer remissão de sintomas, e ele vai fazer uns questionamentos aqui sobre se a psicanálise deve ceder aos apelos, né, do espírito do tempo de uma sociedade, né, que é o espírito do tempo é de resolver as coisas rápidas, né, de remissão rápida de sintoma, né, e remissão rápida de sintoma tem algo de adaptativo sempre nisso,
E ele tomou a posição aqui que a gente, né, quer dizer, deve privilegiar o que ele chama de análise pura, ainda que a gente possa questionar esse termo, análise pura, né? Mas vamos manter o termo aqui para a gente poder conversar. Porque ele está dizendo que ceder muito a essa dimensão terapêutica seria a psicanálise aderir ao espírito do tempo, né? E a psicanálise, a gente sabe desde o início, com Freud, a psicanálise é alguma coisa que incomoda, que perturba o espírito do tempo e a sociedade, o contexto social em que ela está instalada, né? Desde o início, quando o Freud falou, por exemplo, né, quando ele falou de sexualidade infantil, isso foi uma espécie de, foi sentido pela sociedade vienense, sociedade europeia, quase como uma agressão, né, uma imoralidade agressiva, né, com relação à sociedade vienense. Como assim falar de uma sexualidade infantil? O que o Miller está evocando aqui, que a psicanálise ela está sempre ela está sempre meio na contramão, né? E não é à toa, né, que a psicanálise está sempre na contramão, né, e ela está sempre numa posição de uma certa crítica à sociedade e ao seu tempo, que, né, quando a gente pega ali um momento crítico, né, do século XX, que foi, né, o período da Segunda Grande Guerra, né, a gente tinha os dois regimes que a Hannah Arendt são os únicos dois regimes que ela diz que merecem o nome de totalitários, né, que é o regime stalinista e o regime hitlerista, né, o regime nazista, né? A psicanálise foi perseguida nos dois regimes, né? Um era de extrema esquerda, um era de extrema direita, e a psicanálise era muito mal vista nos dois regimes. Isso abre uma pontinha aqui, uma coisa que a Renata me lembrava outro dia, que essa coisa, a Rodinesco, né, fala de uma coisa que a psicanálise, por conta dessa liberdade que a psicanálise tem para tomar uma posição crítica com relação à sociedade em que ela está e o tempo em que ela está, a Rodinesco chega a afirmar que a psicanálise precisa de democracia para funcionar, né? E aí a Renata lembrava uma coisa aqui, que tem algo que coloca em xeque a Rodinesco, porque um período de grande crescimento da psicanálise no Brasil foi o período da ditadura, né? Então parece foi que... o Rodrigo do outro grupo de consciência da memória, que é historiador, que me acabou. Então, historiador, né, Ele é historiador. trouxe isso para a gente. Então, assim, é interessante, porque quando a Rodinesco argumenta, né, de fato, a psicanálise tem uma dificuldade imensa, né, em regimes ditatoriais, essa coisa de duas pessoas irem para uma sala, né, e alguém falar livremente tudo que lhe vier à cabeça e ter a garantia de que aquilo não vai vazar para fora daquela sala, né, só isso já é um problema, né. Mas é só assim, não é algo que a gente vai discutir agora, né. Parece que faz muito sentido quando a Rodinesco fala que a psicanálise só prospera, né, em contextos democráticos, mas aí, como que chama? Rodrigo, né? O historiador vai traz isso. A psicanálise cresceu no Brasil, né, enormemente no período da ditadura, né? Até quando a gente falou sobre isso, foi no grupo de quarta-feira da semana passada, até coloquei no chat uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, né? Porque a psicanálise ela cresceu tanto na época da ditadura militar. É interessante pensar. Agora, o Wesley está falando aqui do que triunfa a terapêutica, e é curioso, porque o que vai triunfando, e esse texto aqui, ele já tem algum tempo que foi escrito, não me lembro agora o ano, 2001, 2000? Não, acho que é 2009. 2009? 2011. 2011. 2011 a gente faz 14 anos. Mas é curioso, porque o tempo vai passando, e o que vai triunfando é sempre aquilo que dá a resposta mais rápida. Então, por exemplo, vai triunfando primeiro a terapêutica, vai triunfando um retorno das técnicas de sugestão, charlatanismo, testagem. Vocês estão percebendo que a gente vai avançando nos medicalização, tempos? Medicalização. O diagnóstico banal. Então, o diagnóstico de TikTok, a medicalização, é como se a gente estivesse dizendo, olha, quanto mais a nossa vida vai se tornando rápida e dinâmica, mais a expectativa de algo rápido e dinâmico que responda ao meu sofrimento é exigido. Vocês conseguem perceber? Não é só a vida que precisa ficar rápida e dinâmica. Não são só os nossos carros que tem que rodar 200 km por hora. Mas tem a ver com isso que ele está dizendo. É um certo espírito do tempo, né, quando ele fala que de uma erótica do extranormativo, uma convocação à psicanálise, a uma ética do extranormativo, a nadar contra a corrente, né, que é da velocidade do diagnóstico, a velocidade do tratamento, a velocidade da remissão, né? Então, a psicanálise, quando diz que ela pretende reduzir a velocidade,
numa época em que todos querem mais e mais velocidade, eu vejo um lugar extremamente importante da psicanálise como um contraponto, porque a extrema velocidade para todas as finalidades pode causar um enorme dano. Ao mesmo tempo, como o Graciliano Ramos falava, que o que define o ser humano, o que melhor define é a palavra paradoxo, os paradoxos, né? Não raro pessoas chegam na clínica procurando análise e temerosas com essa história de que a análise demora muito, né? Ela está procurando um analista, mas demonstra ali um certo receio que e aí, não raro, essa pessoa é alguém que toma medicamento antidepressivo há 20 anos. Não né? raro. Os paradoxos. Ela está muito preocupada com a psicanálise não ser uma coisa de TikTok, né, instantânea, que dura 4 sessões, 8 sessões, que tem um tempo ali variável, né, que não é predeterminado, mas toma medicamento há 20 anos, há 25 anos. Essa é uma brincadeira que a gente tem feito muito. Quando as pessoas falam que um tratamento, que a análise... Rápido é o medicamento e eficaz é o medicamento. Aí a gente brinca para dizer, mas espera aí, a medicação, para você dizer que é um tratamento rápido, você tem que considerar o tempo da entrada, da estabilidade e da retirada. Você só pode dizer que ela foi um tratamento rápido quando você não depende mais dela. Não raro, né, pessoas... Você se torna dependente dela para sempre. A história com medicamento psiquiátrico vira uma história de décadas. Então, se a retirada está cada vez mais difícil, inclusive, outro dia a gente foi fazer uma pesquisa sobre retirada de medicamento, e até levei para os alunos sobre essa questão. Você acha artigos e artigos e artigos, inclusive das próprias indústrias, sobre a introdução da medicação, mas sobre a retirada você acha muito pouco. E de modo geral, você encontra muitos artigos falando dos efeitos colaterais da retirada e da dificuldade da retirada e da recomendação de substituir o medicamento por outro antes de fazer a retirada e, vez por outra, de abrir mão da retirada quando o efeito colateral dela é muito grande. Então, me chamou a atenção, fazendo uma pesquisa sobre artigos sobre retirada de medicação, o quão tem poucas pesquisas em relação à introdução, como se, de algum modo, fosse um compromisso de entrar e não de sair. Não de passar pela medicação, mas de entrar. Sem data, só entrar. Então, é curiosa essa coisa quando fala de um tratamento que é longo. Ora, o que é um tratamento longo diante da perspectiva de algo que se entra e nunca se sai? Uma última provocação, quando na luta antimanicomial, um dos textos sobre a luta antimanicomial, que foi parar, inclusive, na documentação oficial da luta antimanicomial em 1993, foi que como é que se financiaria um tratamento que não tem um único caso bem-sucedido de cura ou de alguém que tenha entrado numa instituição manicomial e tenha saído de lá curado daquilo que se propõe. Então, como é que você vai fazer instituições em que você só tem porta de entrada, não tem porta de saída? Vocês se lembram que uma das questões da luta antimanicomial é isso. Você não pode propor um hospital em que as pessoas só entram e elas nunca saem, né? Então, um tratamento que só se entra. Seguindo adiante. Na história dos tratamentos psiquiátricos, não é raro que isso aconteça. São tratamentos que só se entra, né? A hierótica do extranormativo. Esse suporte tão fino vale mais do que aquilo que triunfa na cena do mundo. O que triunfa é a terapêutica, e os remédios, e o diagnóstico de TikTok, mas o que. É isso que se pretende reduzir a psicanálise. Uma terapêutica do psíquico, e os psicanalistas são incitados a encontrar aí a justificativa de seu exercício. A isso se opõe, a princípio, um clichê filosófico, o de que o homem, como tal, é um animal doente. Isso é uma ideia interessante. Que a doença, para ele, não é um acidente, é intrínseca, faz parte de seu ser, daquilo que se pode definir como sua essência. Eu tenho problemas com essa palavra essência, mas é aquilo que é fundamental, vai lá. Pertence à essência do homem ser doente. Existe uma falha essencial que o impede de estar com boa saúde. Ele não está jamais. Nós não dizemos isso somente porque temos a experiência daqueles que nos procuram. Dessa experiência que temos, inferimos que não há ninguém que possa estar em harmonia com sua natureza e que em cada um se aprofunda essa falha, não importa como a designemos. A falha do fato de que ele pensa e que, por isso, nada do que faça é natural, porque é reflexivo. Nada é natural, nada é plenamente encaixado, né, adaptado, né, porque reflexivo é problematizado, né.
Essa ideia, ela está presente quando ele remete à filosofia, não sei se é esse autor que ele está pensando, mas no Et Homme do Nietzsche, tem uma frase que eu não vou me lembrar a frase exatamente como é, mas tem uma ideia que eu diria que é uma ideia que se aproxima muito do que ele está falando, que essa ideia do o homem, se tem uma essência do que é humano, seria, né, ser doente, né, nesse sentido de uma certa inadaptação, né? O Nietzsche fala que foi justamente aquilo que exteriormente foi atribuído a ele como doença que permitiu que ele se tornasse quem ele é, né? Eu acho que ele está dialogando com alguma coisa que, quando ele fala de um certo clichê filosófico, ele está pensando, por exemplo, no Nietzsche do Et Homme, eu suponho. É uma maneira de dizê-lo, dizer que ele está... Só uma coisa, né? Nessa coisa de um homem não estar em harmonia, então, né, ser essencialmente doente, né, nesse sentido de não estar em harmonia. Lembro que em algum trecho que a gente passou, ele falava de uma certa impossibilidade de uma adequação entre a dimensão do real, aquilo que está para além do sentido, e a subjetividade, entre o psíquico e o real, entre a subjetividade e o real. Há sempre uma defasagem, né, da subjetividade com relação ao real. É uma maneira de dizê-lo, dizer que ele está diante de si mesmo, que é um problema coincidir consigo mesmo, que sua essência não coincidir com seu ser, que o seu para si se afasta de seu em si. A psicanálise diz algo desse em si, que esse em si é seu gozo, é seu mais gozar, e que alcançá-lo pode ser o resultado de uma ascese severa. Aqui ele está apontando por alguma coisa da dimensão aqui, já, né, que a gente vem tratando aqui do Santome, né? Uma espécie de um gozo né, que é uma espécie de em si alguma coisa que diante da qual eu posso me reposicionar, mas eu não posso me curar, né? Ou eu não posso alterar. É dessa forma que Lacan considerava a experiência analítica como a aproximação pelo sujeito desse em si, do gozo. E ele tinha a esperança de que a experiência analítica permitiria ao homem reunir-se a seu em si e elucidar o mais gozar em que reside a sua substância. Mas também considerava que a falha que faz com que o homem seja doente era para sempre a ausência da relação sexual. O fato de que dois não fazem um, né? Que essa doença era irremediável, que nada poderia preencher ou curar a distância de um sexo ao outro, né? De um ao outro, né? Há uma espécie de solidão radical, né? Ainda que o outro, né? A gente esteja sempre em referência ao outro, né? Há um ponto de singularidade, né? Que ele vai destacar aqui mais à frente nesse texto, em que você está sozinho, né? Está perto, mas está isolado. Quando ele fala disso que ele usa aquela expressão que eu falo que ela é problemática hoje em dia, né? Um gozo autístico, né? Um gozo que retorna sobre si mesmo, né? Tem um ponto de singularidade que ele não tem a ver com fazer laço social, né? Ele pelo contrário, ele é meio disruptivo, né? Ele usando um termo da Clarice, ele é uma espécie de terceira perna que atrapalha a gente a andar, mas não tem como se ficar livre disso, né? Que cada um, como sexuado, encontra-se isolado do que quisermos considerar como seu complemento. Acho que essa é uma boa definição para não há relação sexual. Que, né, como sexuado que somos, né, nós nos encontramos isolados do que quisermos considerar como nosso complemento. Né? Esse complemento não há. A ausência de relação sexual torna inválida qualquer noção de saúde mental, ou pelo menos de uma saúde mental plena, né? Tem uma coisa curiosa, eu não sei se vocês já pegaram na OMS, né, que tem uma definição ampla de saúde, né? Sim, é o pleno bem-estar mental, físico, social e qual outro? Assim, é interessante, né, quando ele fala isso, né? A ausência de relação sexual torna inválida qualquer noção de saúde mental plena, né? Porque até a OMS, a gente entende que a Organização Mundial de Saúde... É o estado completo de bem-estar físico, mental e social. Né? Difícil alcançar. É claro que, né, que a Organização Mundial coloca isso como uma meta, né? A gente sabe que, quer dizer, é um horizonte, né? O céu, completo. Um horizonte a orientar as práticas, né? Mas é isso que a OMS coloca como saúde mental, é isso que ele está falando que não existe, né?
quando ele fala que ele é bem provocativo, ele fala não há saúde mental, né? Não há saúde mental nesse nível, assim, que há sempre algo de isolado, né? De desconexo, né? Pegando um termo que eu gosto muito aqui, né? Quando o Jorge Bataille fala assim, né? Que eu acho muito lacaniano isso, ainda que Bataille e Lacan pensassem coisas bem diferentes. O Bataille diz que o animal está na água, o animal está no mundo como a água está na água. Que com o ser humano não é assim, né? O animal está no mundo como a água está na água, com o ser humano não é assim. Essa plena saúde mental seria o ser humano estar no mundo como o animal como a água está na água, né? Sem mal-estar, sem desencontro, sem diferença, sem espaço, sem ânsia, sem isolamento. Consegue imaginar isso no ser humano? Vocês sabem que essa história do mal-estar, né? Dessa coisa incurável, né? Dessa coisa disruptiva, né? Tem uma história engraçada do Freud que está na biografia do Peter Gay. Hoje eu estou com lembranças da biografia do Freud. O Freud, ele conta uma cena, é claro que eu não vou lembrar exatamente como está lá, eu vou inventar um pouco aqui, mas é mais ou menos isso aqui que ele conta, né? O Freud tinha escrito o texto, ou estava escrevendo, trabalhando duro no Mal-Estar na Civilização, e ele estava sentado com alguém que estava lendo o texto, né? Ele mandava o texto para ler, então a pessoa sabia que o Freud estava às voltas com esse tema aí do mal-estar da civilização, que seria isso aqui, né? A ausência de saúde mental, né? A impossibilidade disso. E aí ele estava às voltas, então, com o tema do mal-estar. E aí o Freud, eles estavam num café em Viena, num dia maravilhoso em Viena, né? O clima agradável, não estava nem muito quente, né? Não estava chuvoso, mas não estava muito quente. E o Freud tomando um café, coisa que ele mais adorava, e fumando o charuto dele. Vai custar muito caro isso para ele num dado momento. Mas ali era pleno, né? Era um momento de felicidade, né? Aí o Freud olha para esse amigo, né? Que eu não sei quem era, com quem ele estava compartilhando o texto, e fala assim: que mal-estar porra nenhuma, né? Porque naquele momento ali era um momento desses raros assim, de suspensão, né? Do mal-estar, né? Aí depois vem o câncer do charuto, pronto, voltou. Renata, não estraga a história. Deixa o Freud ter esse instante feliz. A garganta dele é que não gostou. Peraí. Aqui no final. Então, a ausência da relação sexual torna inválida qualquer noção de saúde mental e qualquer noção de terapêutica como volta à saúde mental, como cura, né? Ao contrário do otimismo governamental, do que o otimismo governamental professa, ou a OMS, não há saúde mental ou não há cura, né? Que seria o completo bem-estar físico, mental e social. Mas a OMS é certíssima, tá, em colocar isso como meta. Só aqui do ponto de vista a gente já sabe que é impossível. O que se opõe à saúde mental e à terapêutica, que deveria recuperar essa saúde mental, é, digamos, a erótica. Ele está chamando esse capítulozinho aqui de erótica do extranormativo. Essa erótica, isto é, o aparelho do desejo que é singular para cada um, faz objeção à saúde mental, né, ao normativo, né, porque a saúde mental implicaria numa normativa. O desejo está do lado oposto de qualquer norma. É ele, como tal, extranormativo. Se a psicanálise é a experiência que permitiria ao sujeito explicitar seu desejo na sua singularidade, é nesse ponto em que o sujeito é disjunto, né, do meio social, essa experiência somente poderá se desenvolver se afastarmos qualquer intenção de terapia. A terapia do psíquico, é a tentativa fundamentalmente vã de padronizar o desejo para que ele coloque o sujeito na esfera dos ideais comuns, de um como todo mundo, né? Tornar apreender o desejo, encarcerar o desejo naquilo que a gente chama de, né, a gente tem uma certa média, né, um certo modelo de cidadão comum, né? Toda a sociedade tem esse modelo, né? Esse de como um todo, né? Então, ele está dizendo que terapeutizar seria, né, compactuar com essa lógica de padronizar o desejo, de encarcerar o desejo na esfera dos ideais comuns de um lugar, de um tempo, do espírito do tempo, né? De um como todo mundo. Ora, o desejo comporta essencialmente, no ser que fala, que é falado, no ser falante, um não como todo mundo, uma parte, um desvio fundamental e não secundário. Eu gosto mais desse termo, um desvio fundamental, do que uma essência, né? A gente sofre de um desvio fundamental incurável. E olha, esse desvio é fundamental, ele é primário, ele não é secundário, né?
O discurso do mestre quer sempre a mesma coisa. O discurso do mestre, é o discurso da terapêutica, né? Quer o como todo mundo. E se o psicanalista representa alguma coisa, essa coisa é o direito, é a reivindicação, é a rebelião do não como todo mundo. Sabe, tem uma coisa que eu digo sobre... eu sou muito envolvido com a literatura também, psicanálise e literatura para mim andam junto, né? E eu me lembro de uma mesa que eu fui chamado a falar, em que eu fiz uma provocação de propósito, vocês vão entender por que eu estou falando disso aqui. Porque eu acho que uma coisa do como todo mundo, que marca esse tempo do como todo mundo, a gente está numa era de um empuxo, né, de uma convocação maciça ao entretenimento, né? A gente está na era do entretenimento, né, que é a gente falava disso, né, uma era em que do entretenimento infinito, assim, né, quase que quase que a ideia de um goza, né, de um gozar infinito, né, que é dado pela essa indústria do entretenimento. E eu, numa mesa, eu fiz uma provocação, eu falei que eu era contra os livros de literatura de entretenimento, né? Eu lembro que muita gente fez cara feia, eu falava, eu sou contra a literatura de entretenimento. E eu falava assim, porque para mim, né, tem tanta coisa que já é entretenimento, né? Eu falava, e as outras coisas que são entretenimento são tão mais eficazes do que a literatura, como entretenimento, né? Que assim, não ver o tempo passar é um entretenimento, né? Então, assim, sei lá, a televisão, né, os TikTok da vez, essas coisas todas, né, são mais eficazes do que a literatura. E que eu achava que a literatura, né, assim, uma espécie de uma ética estética da literatura, ela devia se reservar o direito de ser a única coisa que não seria entretenimento, né? Então, eu fiz uma fala que teve muita cara torta, mas eu acho que a psicanálise está meio nesse lugar aqui, porque esse mundo do entretenimento é o mundo do como todo mundo, né? Todo mundo está embarcado nesse mundo do entretenimento, né? Então, a psicanálise guardaria para ela, né, essa ética de, né, essa reivindicação, né, de uma rebelião a esse impulso a ser como todo mundo, né? Fazendo uma comparação dessa coisa de se preservar, não ser entretenimento, colocar a psicanálise nesse mesmo lugar que o Wesley colocou a literatura. Quando alguém fala de fazer análise como quem está indo ali fazer uma massagem, ou como quem está ali indo fazer uma coisa muito agradável, eu digo, você está procurando algo muito agradável, talvez você vai ter uma decepção, porque não é exatamente para ser uma coisa prazerosa e agradável, como, por exemplo, sei lá, entrar... Aqui a gente está do lado de Caldas Novas, e ali nas águas termais, colocar aquelas pedras quentinhas nas costas e ficar lá, igual o charuto do Freud, né? Por um momento, fingindo que não existe sofrimento. A psicanálise é aquela teoria que vai evidenciar esse sofrimento, esse desvio fundamental incurável vai ser, no final das contas, explorado no tratamento analítico. Então, eu colocaria também que a psicanálise também não serve como entretenimento, entende? Tem várias coisas terapêuticas que servem, sei lá, fazer crochê e tricotar, são maravilhosamente terapêuticas para muita gente. Correr, inclusive, tipo o Forrest Gump, né? Tá ansioso, dá uma corridinha. Mas a psicanálise, ela também foge desse lugar. Então, brincando aí com essa coisa das coisas que servem para entretenimento, a análise também não fica nesse lugar. Essa espécie de ética e estética que eu estava propondo nessa fala para a literatura, acho que ela tem um lugar da conversa com a psicanálise, pelo menos como a gente pensa, né? Que, como eu estou dizendo, uma definição muito comum que as pessoas dão de entretenimento é assim, né? Quando eu vejo, sei lá, uma novela, né? Eu não vejo o tempo passar, eu não penso e não vejo o tempo passar, né? Então, a análise não é um lugar, acho que fica bem evidente, né, como que a psicanálise se articula com essa ética e estética da literatura, né? Não é um lugar para não pensar e não ver o tempo passar, né? Eu diria que é um lugar até para você olhar para o tempo que passa, né? Se deter nesse tempo que passa, né? Se deter na duração do tempo e talvez até se angustiar com ele também. A gente tem uma feira em Goiânia. Goiânia é cheia de feira. O que mais tem em Goiânia é feira. Todos os dias, manhã, tarde, noite, tem feira. Feira de tudo quanto é coisa vocês imaginarem. E aí tem uma feira em Goiânia que vende-se de tudo, inclusive, teoricamente, obras de arte. Mas aí, quando você vai olhar o quadro, a pessoa fala assim, não, é resistente, olha, você pode passar a mão que não arranha, você pode... Você fala assim, a última coisa que isso aqui é obra de arte. No final das contas,
trata-se de uma peça de decoração, sem dúvida alguma, mas fica aí junto com a coisa do entretenimento, da coisa É uma peça do como todo mundo. É uma peça do como todo igual mundo. a todo mundo. Né? Lena? Uma provocaçãozinha que eu acho que tem um ranço universalista nessa ideia de que duas coisas, eu acho que uma é mais fundamental do que a outra, que seria justamente se esse desvio é incurável em todas as sociedades, né? Se a gente pode partir desse pressuposto, mas eu acho que essa é uma longa discussão. Mas outra questão que dá para problematizar aí, né, diz respeito a, digamos, matrizes societais em que o ideal civilizacional não é de ser como todo mundo, né? Então, eu me lembro, por exemplo, o lugar do xamã, o lugar inclusive do monge tântrica, não é qualquer monge, né? Aí sim a gente pode dizer que parece que é o lugar de todo mundo, mas não é, tem o lugar do extraordinário em outras sociedades, né? E então, tem, vamos dizer, matrizes civilizacionais que organizam possibilidades de desformatação, de alguma maneira, né? E, nesse sentido, são um pouco análogos à psicanálise, né? Sim, é porque você tem razão, né? Tem um ranço de universalização aqui, porque ele está tratando de um contexto, né? Até que a gente discutiu isso um pouco na aula anterior, né? Um contexto ocidental, e tomando esse contexto ocidental, que no fim das contas é onde nós atendemos, né? É isso que ele está fazendo, né? Mas tomando isso como universal, você tem razão, tem um ranço universalista aqui. Você quer ver um ranço universalista, Lena? Fui passar um livrinho para aluno de primeiro período. Acabou de entrar na faculdade, aí um textinho da Rudinesco, que é assim, explicando o inconsciente para o meu neto. Nossa, eu fiquei chocado, não esperava da nesse nível, porque eu acho que o do Miller aqui, tem um ranço, mas você vai ver que é onde a Rudinesco chegou. Eu vou depois até mando o print da acho que você vai sentir umas fisgadas assim, a hora que ela te contar. O neto pergunta, vó, todo mundo tem inconsciente? No livro da Rudinesco. Naquele inconsciente explicado ao meu neto. Não sei se vocês já viram, um livro pequenininho, assim, tipo, explicando o inconsciente para criança. Aí a aluno que acabou de entrar na faculdade, falou, vou brincar um pouquinho, pegar esse livro explicando o inconsciente para o meu neto. E aí o neto pergunta, né, vó, todo mundo tem inconsciente? Aí ela fala, não, só os povos civilizados que têm. Os povos primitivos não têm inconsciente. Eu falei, eita, deixa eu fechar. Aí, obviamente, para corrigir o problema, eu peguei um trabalho muito bom de dissertação e tese que chama Como Sonhos Yanomamis, em que a pesquisadora estudou os sonhos, interpretação dos sonhos Yanomamis. Eu fiquei chocado, porque assim, esse nível de grosseria dessa formulação dela parece alguém que está ali no fim do século XIX, né, início do século XX, né, na coisa do racismo científico, assim, né? Para mim está nesse nível. E ela é assim, historiadora. Eu fiquei meio chocada. Mas depois vocês pegam e é uma ótima autora em tantos momentos. Mas essa ela deu uma escorregadela. Por bonita. Tudo que eu já li dela, eu não esperava algo dele. Então tem uma ilusão universalizante aqui, Lena, realmente. Só uma questão, porque eu li um pouco da civilização essa semana e eu vejo o Freud falando dos yogis, né? No fundo, ele não tem a menor ideia do que ele está falando, mas se ele tivesse, ele provavelmente teria tido um diálogo maravilhoso ali, né? Enfim, que poderia colocar, não assim, colocar abaixo a teoria dele, né? Mas ele poderia fazer essas outras aberturas. Mas isso é uma coisa que a gente tem que ter, assim, né? Você falando isso, a gente tem que ter em mente. O Freud era profundamente eurocêntrico, né? Ele era profundamente eurocêntrico, né? Isso a gente, quando você destaca essa coisa aí, essa pretensão, né, de universalidade, a gente tem que lembrar, né? Inclusive a própria questão que isso o Lacan vai criticar nele, não que o Lacan não caia em outros ranços de universalismo, mas quando o Lacan diz que o Édipo era um sonho freudiano, tinha uma pretensão ali de um universal, né? Que não vai se sustentar, né? Bom, então a psicanálise está convocando ela uma rebelião do não como todo mundo, né? E aí está na primeira, no segundo parágrafo, a terceira linha. Página 31. É o direito a um desvio que não se mede por nenhuma norma, um desvio vivido como tal, porém que afirma sua singularidade, incompatível com qualquer totalitarismo, com qualquer, né, com todo para todo X. Tem a ver com a fórmula da sexuação, mas não vamos entrar nisso agora.
A psicanálise promove o direito de um só com relação ao discurso do mestre, que faz valer o direito de todos. Isso revela quanto a psicanálise é frágil, como é fraca, como é sempre ameaçada. Ela só se sustenta pelo desejo do analista de dar lugar ao singular do um, né? Isso que não, né? Por exemplo, esse gozo, problematicamente chamado de gozo autístico, né? O desejo do analista se coloca do lado do um com relação ao todos. O todos tem seus direitos, sem dúvida. E os agentes do discurso do mestre se vangloriam de falar em nome do direito de todos. O psicanalista tem uma voz trêmula, uma voz bem pequena para fazer valer o direito da singularidade. Bem provocativo isso daqui e ao mesmo tempo bastante preciso, né? Vai no ponto aqui, né? Vou entrar na polêmica. Vira e mexe, eu vejo uns lugares de formação em psicanálise que não fazem o menor sentido de psicanálise cristã. E aí eu vou entrar na polêmica nesse ponto. Veja, o que a gente está estudando aqui é incompatível a qualquer totalitarismo, né? O psicanalista tem uma voz trêmula para fazer valer o direito à singularidade. Quando eu coloco um termo cristã na frente do psicanálise, eu estou tentando fazer uma forçação completamente sem sentido de um discurso totalitarista, que tem uma ideia de unificar um pensamento. Eu não estou dizendo com isso que cada pessoa não pode ter a sua fé. Eu estou dizendo que não tem como combinar isso numa prática clínica. Porque a lógica, por exemplo, cristã, ela tem uma verdade, entende? Tem uma verdade, inclusive, de que Cristo existiu, por exemplo. Então, já é uma verdade de uma parte de uma população cristã. Então, já não é o promover o direito de um só em relação a... porque o que sustenta, né, o discurso cristão de muitas religiões, né? São os dogmas, né? São os dogmas. A religião cristã é sustentada por dogmas. O dogma é justamente estar no time do como todo mundo, né? Do que é aplicável a todo mundo. E para ninguém falar que eu estou pegando no pé do cristã, também não faria sentido psicanálise muçulmana, também não faria sentido psicanálise, não sei qual, psicanálise judaica, ou psicanálise cristã, ou psicanálise... Vocês entenderam que a ideia de você combinar uma lógica que tem dogmas a uma teoria que propõe o direito à singularidade é uma oposição muito clara, não tem como as duas coisas andarem juntas. Eu sei que eu pisei no vespeiro aí, porque tem surgido uns grupos, mas eu não concordo com, assim, instituições de formação que vendem essa ideia. Se alguém estiver passando por uma dessas, corra para as montanhas. Não é psicanálise. Não dá para combinar esses dois termos numa formação psicanalítica. A formação psicanalítica, ela é leiga. Ela é laica, perdão. Ela é leiga. Não, mas eu não daria nem para... Né, imagine isso, né? A gente está falando só do campo não é só do campo da religião, né? Imagine isso, que não é uma psicanálise marxista, né? Não dá. Né? Uma psicanálise clínica marxista, né? Entendi. Não dá para combinar essa ideia de singularidade com a ideia de dogma. Cláudia, e aí a gente passa para o próximo ponto. Bem rapidinho, Renata. Eu ia mesmo te procurar para falar sobre isso, porque em Juiz de Fora, a Faculdade Federal de Juiz de Fora tem uma linha de pesquisa que fala da saúde com a espiritualidade. É disso que vocês estão falando? Que a psicanálise não se enquadra nisso? Ou até se enquadra, mas aí é uma outra situação? Cláudia, a psicanálise pode pegar como objeto de pesquisa o que quiser para estudar. Por exemplo, Freud estudou em psicologia das massas e análise do eu, estudou em Totem Tabu, estudou sobre questões ligadas a grupos, religiosidades, etc. Como objeto de estudo, a psicanálise pode estudar absolutamente tudo, inclusive, obviamente, as religiões. Mas como prática de trabalho, como formação do profissional que atende, de modo algum, entende? Entendi, são coisas totalmente diferentes. Isso. Obrigada. Isso. Seguindo adiante, página 31, segundo tópico.
Deixa eu ver se tá. A psicanálise verdadeira e a falsa. Lacan pôde opor no passado a psicanálise verdadeira e a falsa. Que critério para ele imperava nessa distinção? Qual era o critério do verdadeiro e do falso em matéria de psicanálise? Para ele, o critério único era o desejo. A verdade da psicanálise, no sentido de Lacan, é aquele que se põe no rastro do desejo e visa isolar para cada um sua diferença absoluta, a causa de seu desejo na sua singularidade. Diferença absoluta pode ser outro nome para singularidade, né? Uma diferença que não é uma diferença relativa. Então, sua diferença absoluta, a causa de seu desejo na sua singularidade, eventualmente a mais contingente, né? A mais acidental, né? Disse eventualmente, a causa do desejo para cada um é sempre contingente. É uma propriedade fundamental do ser falante. A causa de seu desejo sempre tem a ver com o encontro. Quando Miller usa encontro, isso às vezes está no Lacan também, encontro com algo contingente, com algo imprevisto, né? Tem sempre a ver com o encontro. O seu gozo não é genérico, não tem a ver com a espécie, né? Não é um gozo da espécie, né? A modalidade própria do gozo tem a ver, em cada caso, com uma contingência, com um encontro com o inesperado, né? O gozo não é programado na espécie humana. Temos aí uma ausência, um vazio. O que dá o gozo para cada uma figura singular é uma experiência vivida, um encontro. Aí está o escândalo. Gostariam que o gozo fosse genérico, que fosse normatizado para a espécie. Pois bem, ele não é. Aí se destroçam todos os discursos universalistas, menos o do próprio Jacques Alain Miller, né, Lena? A falsa psicanálise é aquela que se põe no rastro da norma, aquela que se dá por objeto, por finalidade, para reduzir a singularidade em benefício de um desenvolvimento que convergiria para uma maturidade constituinte do ideal da espécie. A falsa psicanálise é a psicanálise que se pensa como terapêutica e adaptacionista sempre, né? Essa ideia de que uma espécie de maturidade coletiva, né? Alcançar um ideal da espécie, né? Um ponto ideal de chegada para todo mundo, né? Uma convergência de um ideal, né? De um ponto de chegada para todo mundo, né? É uma coisa adaptativa, né? É verdade que a psicanálise tem efeitos terapêuticos. Ela tem efeitos terapêuticos de tampão, de adaptação, de alívio, na medida exata em que reconhece a singularidade do desejo. Ela opera a terapia, não quando reconduz a norma, e sim quando autoriza o desejo no seu desvio constitucional. Sujeitos vêm para a análise com sua queixa, com sua vergonha com relação ao seu gozo. Isso é uma coisa muito verdadeira, por exemplo, com relação à neurose, né? O sujeito sempre tem muita vergonha, né, do modo como ele goza, né? O modo como ele goza é sempre o modo errado de se gozar, né? Os efeitos terapêuticos da análise não consistem em reconduzir esse desvio à norma, mas, ao contrário, em autorizá-lo quando ele se fundamenta no autêntico. Tem uma observação que eu gosto de fazer, que é assim, né? Tem certas coisas, né? Já que ele usou a palavra contingencial, né? O contingente é aquilo que não está previsto, né? O analista tem que lidar o tempo todo com contingencial. A clínica tem muito de contingencial, né? O Lacan fala que você sabe realmente o que você fez, que intervenção você fez depois, né? O efeito que isso teve no outro. Então, né? Na medida que a gente não tem um aparato, uma caixa de ferramentas, né? Assim, quase como, sei lá, a TCC tem, né? A gente não usa, o que eles usam? Tarefas, né? Prescrições, né? Usa, como que chama aquelas coisas para preencher que eles usam? Os formulários. Os formulários, né? Na medida que a gente não usa com isso, que a gente não programa sessões, né? E que a gente não define que o tratamento vai durar 4 sessões, 8 sessões, a gente tem que lidar com a contingência. E eu perdi alguma coisa aqui. Ele opera a terapia, mas não no sentido de conduzir a norma. É isso. Mas o que eu estava dizendo, assim, como a gente, né, tem uma contingência, né, que opera ali no exercício clínico, às vezes tem um efeito terapêutico, pode haver até um efeito terapêutico no sentido adaptacionista, ainda que você não pretenda isso, né? Por exemplo, né, o que a gente chama de ensaio de análise, né, as entrevistas preliminares, né? Tem pessoas que chegam com determinados sintomas
e você nem começou a análise ainda, né? No ensaio de análise, sintomas desaparecem, né? A pessoa chega, a questão dela é um sintoma muito específico e aquilo é enorme, e aquilo é dado como algo destruidor, né? Que não está permitindo ela a vida, e no processo ali do ensaio de análise, quer dizer, não tem nem análise começada, o sintoma desaparece. De repente, essa pessoa nem fala mais disso, né? Ela nunca mais fala disso, né? E às vezes esse desaparecimento do sintoma, essa remissão do sintoma, tem uma função adaptativa, sei lá, permite o sujeito voltar para o trabalho, ele estava afastado do trabalho. Então tem essa, né, tem mais essa sutileza aqui, né? Como a análise também, o processo analítico tem algo de contingencial, às vezes se produz efeitos terapêuticos, ainda que o que seja visado, né, em última, né, como ponto de chegada, não seja um efeito terapêutico, né? Tem coisas que eu acho, né, muita gente aqui tem clínica, né, acho que todo mundo já passou por isso, que você faz uma determinada intervenção clínica que não tinha nada de prescritivo, e isso acontece muito em inícios, né, de tratamento. E a pessoa chega na outra sessão, isso eu já ouvi muitas vezes, fala assim, olha, eu fiz aquilo que você mandou, eu não mandei fazer nada, né? Eu garanto para vocês, né? E aí a pessoa fala, sei lá, né, que eu teria dito para ela dizer tal coisa para a mãe. Né? Eu fiz aquilo que você me disse, eu fui até minha mãe e disse isso para ela. E nada disso foi dito, né? Isso tem algo de contingencial, né? E se isso acontece, eu vejo que, sobretudo, quem está mais no início, né, de atendimento, fica meio... A pessoa fica angustiada com isso. Isso pode acontecer, aliás, isso acontece, né? Isso é contingencial, né? Você não tem como ter controle sobre isso, né? Uma certa fala, talvez uma intervenção que você considera bastante disruptiva, né? Seja escutada como uma normativa, e a pessoa diga na sessão seguinte, eu fiz aquilo que você me falou para fazer. Né? Inclusive, é por esse também, essa coisa, a psicanálise opera terapia, mas não do mesmo modo que a psicoterapia, porque não conduz à norma. É por essa ideia, a gente vai conversar no grupo de quarta-feira sobre as especificidades da clínica psicanalítica, inclusive sobre a clínica, a psicanálise aplicada à terapêutica, né? Ou seja, nós temos psicanalistas trabalhando em instituições, nós temos psicanalistas no CREAS, no CRAS, no CAPS, nós temos psicanalistas em clínicas de reabilitação de álcool e drogas, nós temos psicanalistas, percebem? Ou seja, nós temos psicanalistas em ambulatórios nos hospitais, e inclusive em pronto atendimento. Eu mesmo já dei estágio, e dou estágio em UTI, em pronto atendimento, em ambulatório e em hospital regular. Então, você poderia perguntar, mas como assim você vai, um psicanalista dentro de uma UTI? Sim, um psicanalista dentro de uma UTI. Como assim um psicanalista num ambulatório de hospital ou numa emergência? Sim. Então, a gente parte do pressuposto, obviamente, a gente não está falando aqui que vai ter uma entrada em análise. Esses espaços não vai ultrapassar as entrevistas iniciais, mas a gente tem uma aposta de que tem uma operação muito interessante das entrevistas iniciais que podem ser levadas para essas instituições, tanto que nós temos psicanalistas em todas as instituições. Oferecer a escuta psicanalítica, ainda que não se vise entrada em análise, nada disso pode ser um respiro em instituições, às vezes, que são muito normativas, já que a gente está falando disso, né, que são muito normatizadoras, né? Instituições que, em geral, tem profissionais que não oferecem uma escuta, né? Em que as pessoas vão para lá e não são escutadas. Vou pegar um exemplo, eu já usei esse exemplo em outro grupo, mas que esse realmente me chamou muita atenção. Quem fez a intervenção não fui eu, foi um estagiário meu. Num hospital regular, um rapaz estava... Um rapaz, assim, ele não era tão jovem mais, um adulto, bem adulto, estava internado pela 6ª vez com malária. Era a 6ª vez que ele pegava malária. Ele era garimpeiro. E aí, bom, ele ia para o garimpo, pegava malária, voltava do garimpo, ficava internado. Aí, quando pegava malária, ele jurava para a família que não voltaria mais para o garimpo e que organizaria a vida fora do garimpo com aquilo que ganhou no garimpo. A vida cotidiana era extremamente entediosa para ele. O que ele fazia? Voltava para o garimpo. Voltava para o garimpo, pegava malária, voltava para casa, jurava para a família que nunca mais voltaria para o garimpo e que viveria do que ganhou no garimpo. Voltava para a vida cotidiana, a vida era entediosa, voltava para o garimpo. 6 malárias. Eu nem sabia que um corpo suportava pegar tanta malária. E você vê que parece que os mosquitos gostavam muito dele, né? Porque era só ele pisar no garimpo e ele voltava com malária.
E aí, na sexta malária, e normalmente e aí era um custo muito alto, porque ele pegava malária na região norte e vinha de helicóptero para a região centro-oeste para ser internado aqui. Então, a doença custava caríssimo. Boa parte do rendimento dele, que ele ganhava no garimpo, ele perdia curando do garimpo. Deu para entender a lógica? Ou seja, o garimpo não era mais uma questão de dinheiro ou de ouro. Porque o que ele garimpava, ele perdia tratando a própria saúde para voltar para o garimpo. Deu para entender o circuito, né? E aí o hospital falou, olha, esse cara, ele é a sexta vez que ele pega malária, ele já é assim, o hospital já sabe que ele vai voltar, que vai fazer o tratamento, ele vai voltar, e aí o hospital encaminha para o serviço de psicologia na sexta malária, mas já falando que, olha, não é a primeira vez, é a sexta vez que ele vem parar no hospital com malária, e a gente já sabe que vai ver a sétima, a oitava e a nona. E o estagiário faz uma intervenção, a gente está estudando sobre repetição no estágio, e aí o estagiário, ele escuta o cara falando que a vida aqui era entediante, que o garimpo era aonde o coração dele estava, mas que ele prometia para a família dele que nunca mais voltaria para o garimpo, que é a mesma história de sempre. Ou seja, ele sempre ia na lógica do garimpo, da lógica da promessa. E aí o estagiário, muito sabiamente, faz uma intervenção muito boa, chamava Marcos, o estagiário. E aí ele vira e fala assim, que bom que o senhor me contou toda essa história, te espero na sétima malária. E foi embora. E aí foi muito interessante, porque passado, e falou, e se por acaso não for na sétima malária, e você quiser continuar o atendimento, você pode procurar no ambulatório que você é encaminhado, porque esse foi no atendimento de emergência, né? E depois ele foi para a UTI, ele acompanha na UTI e depois no ambulatório. E aí, passado mais ou menos umas 3 semanas, ele volta ao hospital e procura o serviço psino do ambulatório, e ele estava furioso. Falou assim, como é que eu volto para o garimpo agora se você jogou uma praga? Se você disse que se eu voltar para o garimpo eu vou pegar a 7ª vez. É claro que o estagiário não jogou uma praga, porque nem pragas existem. Mas olha que interessante. Ao invés da gente ficar fazendo esse joguinho, eu prometo para minha família que não volto para o garimpo, e diante dessa promessa volta-se do mesmo jeito, no final das contas, a sacada foi essa. Veja, foi uma sessão. Uma sessão que, de algum modo, até onde eu soube, alguns anos depois, ele não tinha voltado para o garimpo e ele não voltou para o hospital com a 7ª malária. Ou seja, parece... Interromper esse circuito. Né? Isso, mas percebe que não é pela norma, não é pelo óbvio, é por algo de disruptivo. Percebe? É algo da ordem, mas se essa é a sua singularidade, o amor ao garimpo, eu te espero na próxima malária. Né? Se você prefere morrer pelo garimpo, isso é seu. Né? Só que, de algum modo, quando o cara toma para si, então a bola está com você, faça o que você quiser com a bola, entende? A bola está comigo e eu posso fazer o que eu quiser com a bola, eu não sei se eu dou conta de sustentar. É essa sutileza da clínica. É um certo reposicionamento dele com relação a esse circuito aí, que a gente pode até falar um circuito gozoso ali. Né? Sim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Está terminando aqui, já deu 8h30. A gente vai voltar nesse parágrafo e houve um tempo em que os analistas imaginavam curar a homossexualidade, tema importante isso aqui, né? Inclusive tem gente ainda propondo as coisas. Mas eu queria terminar, hoje a gente vai voltar nesse parágrafo, houve um tempo, mas vamos para o parágrafo seguinte, só queria ler isso daqui, porque eu acho que isso aqui condensa... Eu já coloquei essa frase aqui no Instagram um milhão de vezes. Isso aqui condensa o que a gente está discutindo aqui, né? O discurso analítico não reconhece outra norma além da norma singular, que se depreende de um sujeito isolado como tal da sociedade. É preciso escolher o sujeito ou a sociedade. A terapia escolhe a sociedade, a terapêutica. E a análise está do lado do sujeito. A análise teve esse poder de fazer com que a sociedade se tornasse mais porosa ao sujeito. Na medida que a psicanálise, né, tem essa posição ética de bancar a singularidade do sujeito, né, veja isso, né, está falando de um certo efeito, né, da existência da psicanálise na sociedade, que é tornar a sociedade mais porosa ao singular, ao sujeito. Vamos ficar por aqui hoje, a gente volta nessa página. Tá certo? Gente, a gente volta nesse daqui 15 dias. Que dá dia? 27?
Espera aí que eu te falo que tá fixado. Vocês lembram que está fixado no calendário, no grupo de WhatsApp tem um calendário. Então, na semana que vem, na quarta, tem conceitos fundamentais. Na outra semana, na segunda, não tem o encontro do autismo, porque vou estar em São Paulo gravando uma aula para a Casa do Saber, 2 cursos. Depois vocês assistem lá. E na quinta-feira, aí tem. No dia 27. No dia 27, aí a gente tem o grupo daqui na quinta-feira. Na semana do dia 27, só o da quinta-feira. O da segunda e da quarta não vai ter. Certo? O do autismo vai ser na outra segunda, dia 31. Mas está o calendário aí no grupo do WhatsApp. Bom descanso para todo mundo. Boa janta para quem vai jantar. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Renata. Tchau. Beijo.